No século II depois de Cristo, nasceu um homem que 20 anos mais tarde se tornaria um dos maiores imperadores de todos os tempos, cujo seu nome era Marco Aurélio, conhecido não só pelo seu grande poder, mas principalmente pela sua sabedoria e pela sua humildade. E governou o vasto Império Romano, enfrentando desafios não só externos, como principalmente internos. Fazendo assim, ele escreveu um dos maiores livros, conhecido como Meditações de Marco Aurélio, passando pelo mesmo tipo de dúvida e sofrimento como eu e você. Até hoje, temos a mesma natureza de antes, a natureza humana, e tem sua própria maneira em lidar com a natureza humana. Basicamente, o estoicismo é uma filosofia prática que ensina como viver de uma maneira virtuosa e resiliente, focando no controle das próprias emoções e principalmente de suas ações, trazendo assim o controle da sua vida para suas mãos. Primeiramente, e aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui, iremos falar sobre o que é estoicismo e como você pode aplicar na sua vida ainda hoje. Então fica com a gente até o final e iremos descobrir isso juntos. Já deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo o que você sabe sobre estoicismo e se você já aplicou alguma vez na sua vida. Compartilha com os amigos e com os inimigos também. Beleza? Ah, e claro, se inscreve no canal. O Marco Aurélio foi adotado pelo Antônio Pio, que na época era imperador. Preparado para ser o próximo imperador de Roma, os conflitos que Marco Aurélio enfrentava eram tanto internos como externos. Bom, e com a voz da experiência, ele deixou seu maior legado, os conselhos do estoicismo, e principalmente conseguir lidar com o sofrimento. Embora o Marco Aurélio seja a figura mais famosa sobre o estoicismo, ele não criou o estoicismo. O verdadeiro criador foi o Zenão de Sítio, 300 anos antes de Cristo. E seu foco principal era a tranquilidade, a famosa paz mental, ou como conhecido hoje em dia como saúde mental, e também a superação das emoções negativas, o domínio sobre as próprias emoções, coisa que precisamos muito hoje em dia. As pessoas estão constantemente tentando fugir das próprias emoções, porque não sabem lidar com o sofrimento. O estoicismo fala de uma maneira ideal de como lidar com esse sofrimento, de uma maneira que superar a forma de como você reagir a tudo que acontece na sua vida. Então você aprende a lidar com o seu sofrimento da melhor maneira possível. O principal propósito por trás disso é distinguir a diferença sobre o que está no nosso controle e o que não está. Afinal, por que você vai se preocupar com alguma coisa que está fora do seu controle? E principalmente, se você pode controlar, por que você vai se preocupar? Como podemos ver, o mundo é muito grande, então não há por que ele se preocupar com seus problemas. Ele já tem os dele. Mas temos essa ilusão de preocupação excessiva exatamente por achar que as pessoas estão nos julgando. Mas ao contrário do que nós pensamos, as pessoas não estão nem aí para nós. E isso é uma coisa natural dos nossos pensamentos. Vai ser muito mais libertador quando você aceitar que da mesma forma você não liga para ninguém, ninguém liga realmente para você. E isso é, na verdade, libertador. Você acredita que todo mundo vai estar julgando você, que está olhando as suas ações. Pode até ser que seja verdade a um certo ponto. Mas depois disso, realmente as pessoas estão mais preocupadas com si mesmas, com as próprias inseguranças, falhas e acreditando que o que elas acreditam é o certo, porque foram criadas para ser assim. E da mesma forma, você pode ser uma dessas pessoas, assim como você, como eu ou qualquer outra pessoa. É uma crença natural nós seres humanos, não é? A educação que nos criou para pensar assim, a educação que nós tivemos, experiências de vida, irão levar nós a um certo tipo de pensamento. Muitas das vezes não é verdade, mas que, por nós acreditarmos, levamos isso como uma verdade absoluta na vida. Quanto mais cedo você aceitar que o sofrimento faz parte da vida e que continuar sofrendo não vai ser uma opção para você, melhor, porque você verá que a dor que você irá sentir é inevitável, vai ter que acontecer de um jeito ou de outro. Porém, o sofrimento de ficar se remoendo e vivendo isso todos os dias e revivendo de novo e de novo é uma opção exclusivamente sua. Então depende de você continuar ou não sentindo isso. Por mais difícil que seja, é um processo que muitas das vezes exige muita dedicação para que você finalmente encontre a cura. Mas claro, há sim uma cura e depende muito mais de você do que dos fatores externos, porque se você controla isso, você poderá fazer alguma coisa. E caso não controle, não há nada que você possa fazer, inclusive se preocupar. Quer saber de uma coisa muito interessante sobre os humanos? Naturalmente, nascemos somente com dois medos: o de altura e o de sons muito altos, aquele barulho muito alto. Esses são os únicos medos que nós nascemos para sentir. Fora isso, não tem muitos outros medos, apenas os que nós aprendemos com o tempo. Ou seja, o medo ele é aprendido também, exatamente como as coisas boas
e as coisas ruins. Então, o certo e o errado, muitas das vezes, pode sim ser relativo. Mesmo que muitas das pessoas dizem que o certo é errado e o errado é certo, ainda assim não quer dizer que elas estejam certas. Só porque dizem o errado não passa a ser certo porque a maioria acha que é certo ser errado. Os estoicos acreditavam que devemos focar somente naquilo que podemos controlar, I'm interested in one thing, Neil, the future. como nossos pensamentos, ações, atitudes, entre outras coisas, o que falamos, o que fazemos. É uma crença muito profunda que as coisas são como são. Acontece porque precisam acontecer. E você tem que reagir da melhor forma com isso. Você simplesmente aceita que as coisas são assim, que você, se não pode mudar, você não poderá fazer nada. Então você meio que releva todo o sofrimento. Afinal, como dizem por aí, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Tudo se resume a como você reage ao que acontece com você e na sua vida. Se você reage bem às coisas que vão acontecer na sua vida, isso é bom. Sinal que você vai ter maturidade para lidar com as situações. Porém, se você não sabe reagir e acaba reagindo demais, muitas das vezes você colherá as suas consequências das coisas que você poderia ter evitado. E isso é visto como um erro no estoicismo, porque você precisa lidar com o sofrimento da melhor maneira, não reagindo a ele. This is Sparta. A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua maneira em lidar com eles. Se você souber lidar com o sofrimento, você terá a sua vida em suas mãos. Então pense duas vezes se você busca ficar à mercê do acaso. Tenha certeza de que você é quem controla a sua vida. O caso contrário, você provavelmente terá apenas consequência do acaso. O recado principal desse vídeo aqui é avisar que você irá sofrer, mas se manter no sofrimento será uma opção exclusivamente sua. Porque você não controla tudo que irá acontecer com você, mas você pode controlar como você reage a isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer a você por ter assistido até aqui, beleza? Muito obrigado e acompanha a gente que vai ter muito mais. Muito obrigado pelo vídeo de hoje e até mais.